dia, boa tarde. Já é tarde aqui em Porto Alegre, embaixo da chuva. Isso aí. Então, bem-vindos a mais uma live. De novo aqui é o Cris Zamboni, comigo mais uma vez o professor Leandro. Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Ok, bem-vindo a mais uma live. Hoje faremos uma live, como promesso nos nossos stories, sobre cinemática de marcha. A gente vai encontrar aqui algumas variáveis muito relevantes da parte cinemática, um proveito bem interessante. Então, que o pessoal está entrando, só entrando no nosso live, tá? Já começamos o canal bem rico de vídeos. Isso aí, tá muito bacana. Temos já bastante pessoas lá no nosso canal de YouTube, participando dos lives. E depois o conteúdo também está nos podcasts, no podcast da Kinetec Tecnologia Biomecânica, que você pode encontrar tanto no iTunes quanto no Spotify. Então, todas as lives estarão lá. Esta também, segunda-feira, vai ser postada nos nossos canais YouTube e podcast. Então, eu acho que se o pessoal já está entrando, a gente pode começar, então, a nossa live sobre cinemática de marcha, tá? De alguns dados de variabilidade importantes a considerar. Isso mesmo. Então, hoje a temática, seguindo essa evolução da complexidade dos conteúdos, né? Quem está nos acompanhando percebe que tem esse crescimento no grau de sofisticação dos artigos que a gente traz. E hoje a temática é cinemática da marcha. Então, a gente vai entrar hoje nesse aspecto. O que a gente está tentando fazer com essa nova sequência de live é trazer uma literatura que tenha um proveito prático para o utilizo do dia a dia de quem trabalha com pacientes. Né? Isso mesmo. É importante que a gente traga essa tendência justamente para que os profissionais se acostumem, né, a cada vez mais estar utilizando da literatura científica para melhorar a sua atuação prática, né, baseado sempre em evidência. É claro que a gente sempre traz um estudo de cada vez, isso não configura evidência científica, mas é um bom começo para a gente poder já estar criando essa cultura da biomecânica baseada em evidência. E daí, se você tiver um proveito das outras lives, das literaturas que nós trazemos, pode colocar ali, se tem um proveito, muito obrigado, ou queremos mais, coloca ali no comentário. Então, Guilherme, a literatura de hoje que a gente está trazendo, né, é uma literatura de uma equipe de pesquisadores japoneses. Exatamente. Né? Qual é o título dela? Então, hoje a gente vai apresentar um artigo chamado Características-chave da cinemática da marcha, identificadas entre caidores e não caidores através da técnica de análise de componentes principais. Então, é um título já bem denso, né? Definido. Isso Sim. aí. É já uma literatura. Já é uma literatura. O próprio título Sim. já exige um pouquinho de esforço para compreender, né? Sim. E daí, de quando é esta literatura? Lembra a data? Então, eu acabei não colocando a data aqui, mas eu tô com ele aberto aqui. É uma literatura bastante recente, tá? Ela foi feita pelos autores Yoshiyuki Kobayashi e alguns outros autores também japoneses, que eu não vou me arriscar aqui, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Avançada do Japão. Né? Eu gosto de apresentar aqui que no Japão, é de 2014 o artigo. Isso. No Japão, eles têm esse incentivo governamental muito forte nas pesquisas, né? Então eles têm, assim como no Brasil, né, institutos públicos que fomentam a realização de pesquisas, né? Sim. O que é uma cultura bastante interessante deles. Sobre esta coisa dos caidores, que a gente já fez na outra live e outras também, passado, né? Que é importante salientar o que falamos na outra live, né? Claro. Que aquela outra pesquisa apresentou quantos caidores? 40%? Então, naquele estudo, eles apresentaram que acho que quase 300 que eles acompanharam, 40% caíram
naquele ano que eles foram acompanhados. Eram 597. 500, acho que eram muitos. Eu lembro que eram os 300, talvez os 300 que caíram, né? Então eram realmente muitos que caíram no... Certo. E aí, nos Estados Unidos, existe uma campanha importante sobre esta questão do estudo. Lá está começando agora uma conscientização muito forte. Acho que tem até o dia de prevenção de quedas, porque é, sem dúvida, uma das causas impactantes, né, de mortes em idosos, não que eles morram na caída, mas são as consequências das caídas que depois geram um custo elevado para, digamos assim, o sistema de saúde público, né? E depois também da perda familiar. Exatamente. Pode acontecer. Nós só que na Quintec, por conta de pequenos, temos parentes que tiveram essa situação. Então, vamos agora na literatura. O público eles são avaliados. Então, o público avaliado, novamente, foi de idosos, né, com idade média de mais ou menos 67 anos, e foram, dessa vez, uma amostra menor, né? Foram 18 caidores e 19 não caidores. Uma amostra um pouquinho menor, bastante menor, nesse estudo em comparação com o que anteriormente. E, então, a outra estudo que a gente viu, né, que é o 597, exatamente, muito importante, que é um surpresa, ele é fácil, Não. Era um hospital grande, em Nova York, sim, daí eles a possibilidade de avaliar o que é importante. Aí, lá tinha uns 500 que eram mais de 500, aqui 18 e 19, dá quase 40 pessoas. É diferente, lá é mais de 10 vezes, tá? A amostra é de 10 vezes mais de 10 vezes. Tá? Aí, eu posso, assim, realmente considerar as duas válidas? Então, essa é uma pergunta interessante, né? O número amostral. Sim. Quando a gente fala de pesquisa, as pessoas ficam muito céticas quando a gente fala a respeito do número amostral de um estudo, né? Por isso que é muito importante a gente ler com calma a metodologia do estudo para ver se aquele estudo tem um poder estatístico interessante, mas mais interessante que isso, se foi feito um cálculo amostral, né? Porque esses estudos mais sofisticados, eles tendem a apresentar assim, nós fizemos um cálculo amostral, ou seja, quantas pessoas são necessárias de serem avaliadas, né, para que o meu estudo seja confiável, né? E esse estudo tem esse rigor, né, de verificar, bom, esse é o número necessário, ou melhor, suficiente para que os resultados que eu vou apresentar sejam confiáveis. E é importante a gente lembrar que a complexidade de se obter dados cinemáticos em comparação aos dados de espaços temporais é muito diferente, né? No estudo anterior, a gente apresentou as variáveis espaço-temporais em questão coletado uma pessoa. Já os dados climáticos, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, né? E eu preciso de um lugar especial para isso, né? Um laboratório que colete variáveis cinemáticas, né? Então, não é em qualquer lugar, eu não posso fazer na casa da pessoa. Eu tenho que trazer os idosos até o centro de pesquisa para aí poder fazer essa coleta. Interessante. E aí, por que eles fizeram esse estudo? O que eles estavam procurando quando começaram a estudar esses valores? Então, assim como nos Estados Unidos, no Japão, a queda, né, ainda é o fator de maior número de hospitalizações. Nos países bastante desenvolvidos, né? E entre idosos, são motivos de hospitalização dos mais importantes, a queda do idoso. E eles fizeram esse estudo de um jeito bem bacana, essa questão que eu falei no título da análise do componente principal. Por quê? Porque eles viam que a cinemática, ela oferece muitas variáveis. E aí, nossa, como que nós vamos identificar quais são os fatores-chave na cinemática do movimento
para identificar quais são caidores e quais não são caidores. E assim poder direcionar intervenções pontuais nestas diferenças entre esses dois grupos, né? Então esse era o maior objetivo do estudo, é encontrar os aspectos-chave que podem diferenciar dois grupos de pessoas. Aí eles utilizaram este conceito que tu disse aqui, né, que é estrutor. Aqui, a análise do componente principal. Ok. Me dá um pouco mais de detalhe sobre essa coisa da análise do componente principal. Então, a análise do componente principal é um tipo de análise estatística, né, bastante robusta, que está entrando na área da saúde, ganhando mais volume de publicações recentemente, que tenta fazer o quê? Quando a gente tem um grande número de variáveis interferindo no mesmo fenômeno, é muito difícil de eu saber qual que interfere no fenômeno, ou ainda, qual combinação dessas variáveis é capaz de interferir naquele fenômeno. Né? Por quê? Porque, às vezes, um fenômeno, uma variável sozinha, cinemática, não é suficiente para determinar um caidor de um não caidor. Mas quando a gente combina essas variáveis, ele tem isso, mais isso, mais isso, mais isso, né? A gente faz pequenos grupos, assim, análise de componentes principais, ela faz grupos de variáveis e apresenta importâncias, relevâncias para cada um desses grupos. Né? Eu estou, claro, falando uma simplificação aqui do método, né? Sim. Estatísticos aqui, que possivelmente seriam ouvidos, talvez estejam se mordendo, né? Mas é uma simplificação para quê? Para a gente poder ver o efeito combinado de múltiplas variáveis sobre um determinado fenômeno. Nesse caso, o fenômeno é diferenciar caidores de não caidores. Então, eu tenho que ver quais grupos de variáveis são diferentes entre esses dois grupos. É ou não. Caidor. Exatamente. Ok. Então, o que eles conseguiram extrair desse trabalho? Bom, primeiro a gente tem que entrar assim, no que eles estavam buscando, que é a cinemática. Né? Sim. O que é a cinemática? A cinemática, ela avalia os efeitos, né? O fenômeno do movimento. E o movimento sendo avaliado tanto do ponto de vista linear quanto do ponto de vista angulares agora. Quando a gente falava das variáveis espaço-temporais na nossa slide, as variáveis espaço-temporais são todas lineares, né? Ou aumento, ou diminua, ou mais frente, do que eu traço, distância, comprimento, largura, velocidade e aceleração. Nesse momento, a gente inclui nas variáveis cinemáticas também as variáveis angulares, né? Bom, quais são as variáveis angulares? É quando a gente pensa assim, a flexão, abdu e adução, a rotação interna, rotação externa, de cada uma das articulações que nos interessam na avaliação. No caso, esse estudo aqui feito por esses japoneses, as articulações de interesse foram o quadril, o joelho e o tornozelo. E de todas elas, eles avaliaram justamente o comportamento dos transtornos. Exatamente. Então, são 3 articulações, a gente pode incluir o tronco nessa questão, né? Avaliadas em 3 planos, avaliada em cada fase da marcha. Então, a gente tem que fazer uma conta de vezes aqui, uma multiplicação. 3 articulações, né? 3 planos. Quantas fases da marcha? A gente inclui cada uma delas. Nós temos o contato inicial, resposta carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, médio e terminal. Então, são vezes 8 variáveis. Os autores apresentam que eles tiveram um total de 100 e tantas variáveis para avaliar em cada um dos pacientes. Então, perceba a complexidade que é a análise da cinemática da marcha. Então, são variáveis para dar um passo. Exatamente. Para cada um dos voluntários. Então. Ok. E, então, começaram a avaliar esses parámetros e conseguiram encontrar. Então, os principais resultados que eles encontraram vai ao encontro de que muita gente já suspeita, né? Que a cinemática de caidores e não caidores é diferente. Então, caidores têm um movimento um pouquinho diferente dos não caidores.
E quais são esses movimentos que são diferentes que a gente tem que prestar atenção quando está fazendo a análise ou a terapia, a fisioterapia ou treinamento com esses pacientes? Bom, as principais são, eles apresentam uma flexão de quadril um pouquinho reduzida, em torno de 5 a 10 graus, associada, e aqui é importante a gente escrever, né? Se uma pessoa apresenta uma dessas variáveis sozinha, não é o suficiente para a gente já classificar ela como caidora, né? De acordo com esse estudo, como potencial caidor, né? De acordo com esse estudo. Existem outros estudos que encontram variáveis isoladas, mas eu trouxe esse porque ele teve esse olhar mais global, né? Eu gosto disso que existe um olhar global. Então, uma menor flexão do quadril e uma menor dorsiflexão durante a marcha. Então, pacientes que flexionam menos o quadril ou que têm uma dorse um pouquinho reduzida durante a marcha têm mais chances de cair. Além disso, eles apresentaram uma inversão e inversão do pé também um pouquinho diferenciada, também reduzida. E além disso, encontraram uma menor abdução. Eles caminham com o pé um pouquinho mais aproximado. Então, é uma pequena diferença cinemática que, nesse estudo, eles avaliaram como efeitos combinados, né? Algumas dessas variáveis, em outros estudos, quando olhados por efeito isolado, podem ser até o contrário. Mas aqui, como a gente está olhando o efeito combinado, que é a dorse diminuída, a flexão diminuída, a inversão do tornozelo diminuída e a abdução do quadril diminuída, todos esses elementos tendem a nos classificar como potenciais caidores. Boa pergunta. Então, esse estudo ele diferencia justamente em qual fase isso foi observado. E nesse caso, foi durante o apoio médio, né? Então, são pacientes que apresentam uma flexão de quadril um pouquinho reduzida durante o mid-stance, que é o apoio médio. E algumas dessas também durante a fase de apoio terminal. Então, observa se os pacientes, quando vão fazer a flexão do quadril e fazer a transição do apoio médio para o apoio terminal, eles estão com o quadril um pouquinho mais estendido e a flexão reduzida, né? Então, acho que a gente pode aqui já fazer essa observação pela cinemática da marcha. Está na linha, só para ajudar a ótima pergunta que recebemos agora. Quem sabe que fez essa pergunta? Ele é forte. Obrigado, ele é forte. Ali, quando estamos em mid-stance, então estamos no apoio simples, Isso mesmo. tá? Ele coloca a questão da flexão aqui, ter o quadril um pouquinho extenso, não flexo. Exatamente. Um pouquinho mais estendido. Então, a pessoa termina a fase de apoio, ou melhor, faz o apoio duplo e apoio terminal, né? Ela começa a entrar nessa fase com o quadril um pouco mais para trás do que o normal, né? Isso a olho nu é um pouquinho complicado de enxergar, mas provavelmente durante o apoio médio, ao invés dos pacientes estarem com o quadril, joelho e tornozelo alinhados acima dessa forma, né, pensando que ele está andando nessa direção, ele já vai estar com o quadril um pouquinho mais estendido. É como se ele tivesse com o quadril e o tronco projetado um pouquinho à frente. E coloca também a questão da dorse, como é que vai ser a dorsiflexão? Então, e também, né, isso aqui é o quadril, né? Então ele vai estar com o quadril um pouquinho mais estendido e o tornozelo também vai estar com uma plante aumentada. Então ele já vai estar antecipando a flexão plantar. A gente tem que imaginar isso de um ponto de vista contínuo, um evento que vai acontecendo, né? É mais fácil falar isso e mostrar isso graficamente. Inclusive, eu recomendo que vocês baixem depois esse artigo para olhar os gráficos com calma, né? E o que acontece? Esses pacientes eles vão estar com o tornozelo já numa tendência de flexão plantar. É como se ele tivesse, eu vou falar isso de grosso modo, tá? É como se ele estivesse se atirando para frente, né? Porque ele vai estar numa flexão plantar aumentada e numa extensão de quadril aumentada. Então ele vai estar fazendo isso, ele caminhando nessa direção, né? Então ele vai estar fazendo a flexão plantar aumentada e ele vai estar com o quadril mais estendido, vai estar com ele mais flexionado e a dorse adequada. Então a gente tem um L assim mais adequado, ele está com a coluna do L aqui mais distante e o tornozelo também mais implante. Ele já está um pouco mais avançado
quando ele deveria estar apoiado sobre o pé durante a fase de apoio médio e transição pela Aí, uma pergunta que talvez eu explicar isso, porque o pouco é a chave de coisa. Exatamente. Mas eles têm ideia da causa disso. Então, esses estudos eles se limitam um pouco em avaliar as questões da causa, né? O que eles apresentam é que durante o processo de envelhecimento, esses pacientes tendem a apresentar essas diferenças, né? Agora, qual a questão? Ainda são questões que estão sendo estudadas, né? O que fez esse paciente apresentar isso? Bom, aí nós teríamos que avaliar a força desses pacientes, o histórico motor deles, se eles são pessoas que são expostas ao exercício, se são pessoas que são expostas a uma vida sedentária, né? Quais são os hábitos, se eles ficam mais tempo sentados ou mais tempo em pé durante o dia. São uma série de elementos que vão e podem contribuir. Eles apresentam na discussão quais que eles imaginam que sejam, que são justamente isso, a exposição à vida sedentária e o histórico motor das pessoas. Mas agora, qual efetivamente eles não fizeram, e normalmente os cientistas eles se distanciam, eu não vou dizer a causa, eu sei dizer o efeito, mas eu não sei dizer a causa disso que está acontecendo, né? E aí a gente precisaria de outro estudo para fazer essa investigação. Certo. Tem uma complexidade também. Tem, é outro tipo de estudo mesmo. Ok. Então, descobrimos essa questão dessa redução de flexão, na verdade, desse aumento de flexão Do quadril, e que é uma das variáveis junto à flexão também, que vai ser tá? E como podemos, então, uma coisa interessante é que aqui eles acharam uma diferença a respeito do que a gente falou da outra live. Perfeito. A questão do tamanho da fase de apoio. Exatamente. Normalmente, né, a maioria dos estudos, e isso é interessante da ciência, né? Sim. Ela não é dicotômica, ela não é a verdade absoluta, né? Nós temos um grau de evidência maior ou um grau de evidência menor a respeito de determinados fenômenos. Nesse caso, os pacientes que foram classificados como caidores e os não caidores, eles apresentaram o mesmo tamanho da fase de apoio, né? A gente costuma dizer que caidores tendem a apresentar a fase de apoio um pouquinho maior, né? Eles têm talvez receio de permanecer em balanço ou mas nesse estudo eles apresentaram o mesmo tamanho da fase de apoio, ao contrário do que outros estudos apresentam, em que tem diferença nisso. Claro que ele não está dizendo que o tamanho de apoio é menor nos caidores, ele está dizendo que não tem diferença. Então, uma diferença significativa. Exatamente. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Nesse sentido, o N menor pode ter uma influência? Pode ser um dos elementos que influenciaram nesse resultado. Sim. Quando a gente aumenta o N, a gente força um pouquinho os resultados das diferenças, né? As diferenças ficam mais claras, mais explícitas em comparação aos estudos com eles menores. E aí, como é que podemos aplicar esta diferença entrada na cinemática? Que proveito a gente pode ter? Então, um dos principais proveitos talvez seja a questão de como que eu vou reabilitar esses pacientes. Sim. Né? Um dos métodos que se encontra é o treinamento de consistência de marcha, né? Onde eu tento trazer os pacientes para uma postura com melhor dorsiflexão, né? E para uma postura com o meu quadril menos em flexão. E mais esses elementos, assim, a gente tem que ter noção que é um pouquinho difícil medir eles a olho nu. Existem várias formas de se medir isso, né? Hoje já tem vários centros que utilizam a cinemetria 2D, né? Que é quando eu filmo um paciente caminhando e posso medir o ângulo manualmente, né? É uma medida que ela está com um pequeno erro associado, né? Porque eu estou fazendo aquilo manual, eu não levo em conta a rotação do paciente, né? A orientação dele em relação à câmera, mas é possível fazer esse tipo de medida. Mas o ideal é sempre fazer o tridimensional, né? O tridimensional ele tem
o acesso a esse tipo de equipamento ele é um pouquinho mais complicado. Aqui em Porto Alegre a gente tem universidades que na região aqui também, no Rio Grande do Sul, tem alguns outros lugares que tem essa cinemetria tridimensional e presta serviço, inclusive, em avaliação de marcha. Então, o físio, o treinador que queira fazer a avaliação 3D, né, tem aqui, outros lugares do Brasil também utilizam, para nos oferecer esse tipo de evidência. Sim. E, então, como é que trazemos, depois que a gente encontra esses parâmetros aqui, da investigação à aplicação? Como é que podemos atuar depois que a gente encontra essa? Então, depois eu vou passar a palavra para o Sandro ali, que já tem uma pergunta chegando, mas quais são as principais recomendações, né? Uhum. Um aspecto interessante que esses autores encontraram, tá, é que não só os ângulos são diferentes, mas essas pessoas também tendem a apresentar uma maior variabilidade desse ângulo, né? Lembrando que a variabilidade é uma medida bastante difícil de se ter e normalmente a gente só consegue medir ela com o equipamento top de linha, né? Que nesse caso é a cinemetria 3D. Com a cinemetria bidimensional a gente não tem essa informação. Então eles apresentam a maior variabilidade. Então, o que os autores sugerem? Bom, vamos tentar reforçar e trazer coordenação para esses pacientes naquelas articulações que necessitam, no caso, tornozelo e quadril. Então, reforço de quadril, mobilidade no quadril, reforço e mobilidade do tornozelo. Uhum. Associado a isso, a questão do ritmo, né? E isso está sendo cada vez mais reforçado. É muito interessante que eles recomendam o uso de ritmo, né? Ou, por exemplo, o uso de metrônomos para melhorar a consistência dessa marcha na forma que eu quero com aquele paciente, né? Outro tipo de efeito que eles têm encontrado e recomendado quando eu quero de forma aguda e, entre aspas, artificial alterar a marcha desse paciente é o uso de roupas compressivas, né? A gente tem aquele exemplo das joelheiras, das tornozeleiras, né? Essas roupas compressivas, ou a própria meia compressiva, né? Elas tendem a trazer maior estabilidade para as articulações, levando elas a um posicionamento mais adequado, né? Tem um estudo que é da década de 90 ainda, que testou idosos com e sem roupas compressivas, e eles encontraram bons resultados das roupas compressivas. Então, pode ser uma opção para estímulo proprioceptivo, porque a causa desse aumento de variabilidade, de mudança, ele ainda não é completamente entendido. Uhum. Né? Existem aí várias teorias, desde a sensibilidade dos neurônios dos idosos diminuírem a sua capacidade de modular o movimento, até a questão da exposição ao sedentarismo, que são capazes de alterar a cinemática da marcha. E aí esses autores tiveram essa ideia de botar as roupas compressivas e tiveram bons efeitos. Então, desde o exercício até elementos externos podem contribuir para a melhora do padrão de marcha dos pacientes. O Sandro tinha uma pergunta ali, eu acho que a gente pode responder. A pergunta do André Luiz. Quais os parâmetros normais de ângulos das articulações na corrida? Cinemática da corrida a gente vai... Né? Luiz, tu vai ter que esperar a próxima live para fazer esta pergunta, porque na próxima live falaremos de cinemática. Exatamente. A gente vai trazer ali alguns aspectos. Eu vou trazer justamente um artigo que fala sobre o dilema da normalidade da corrida, né? Isso é um dilema na biomecânica. Grande dilema. E aí, Luiz, sinto muito para não poder fazer hoje. Estamos falando de março, tá? Eu peço só de aguardar mais uma semana para a gente pensar sobre isso. Tem mais perguntas, Sandro? Mais uma pergunta. O LF Forte, ele fez um comentário, e na área especificamente a fase de construção, de maneira dinâmica, não pode melhorar a extensão do cabelo e facilitar a dar mais tempo para a dose de extensão acontecer. Como estratégia de reeducação. É possível. É interessante a colocação dele, né? Porque às vezes a gente olha só para a perna que está com o problema, e não para a perna contralateral, que funciona.
Então, sim, a gente tem que lembrar que a fase propulsiva da perna contralateral está acontecendo durante o apoio médio da ipsilateral, daquela que eu estou observando. Então, uma boa propulsão da perna contralateral, com certeza pode favorecer as questões de movimentação da perna ipsilateral. Principalmente o rolamento de dor de flexão no O segundo rolamento, perfeito. pode ter assim, na mudança. Exatamente. A gente tem que lembrar que, durante uma pessoa indo nessa direção, durante a marcha, nós temos 3 rolamentos. Né? Um que é a plantiflexão do calcanhar, então o calcanhar ele encosta aqui e a gente gera uma plantiflexão do tornozelo. Depois a gente tem com esse pé encostado já no solo. Nós temos aqui o movimento de giro da tibia em torno do pé, a gente chama isso de segundo rolamento, que é o efeito da dorse. Esse segundo rolamento ele vai depender tanto do equilíbrio quanto da propulsão da perna contralateral que vai me jogar nessa direção. Então, tendo uma melhor força propulsiva, eu posso aumentar a dorsiflexão. Que é o que você estava comentando aí. Perfeito, uma sugestão muito boa. Muito interessante. Ok. Então, Guilherme, o que mais podemos acrescentar aqui no tudo que a gente está fazendo hoje? Então, acho que assim, para fechar aqui o ciclo, né, de concepção aqui do nosso artigo, acho que cabe a gente trazer a informação que quanto maior a complexidade do estudo, às vezes menor o N, mas isso não diminui a qualidade do estudo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que os nossos espectadores aqui já começam a criar um senso crítico. Pô, mas o primeiro estudo tinha quase 1000 pessoas e esse aqui tem 40 pessoas. Né? Mas isso não diminui a qualidade. O segundo elemento é que as articulações de tornozelo e quadril são chave para a estabilidade da marcha. Né? Então a gente tem que olhar para a questão dinâmica dessas articulações. Além do ângulo dessas articulações, a variabilidade delas. Então, nós temos que sempre observar 2 elementos, a qualidade do movimento e a consistência desse movimento. Certo? E isso utilizado para nortear as nossas intervenções. E aí, cada um dos nossos profissionais do movimento vai ter a sua filosofia de intervenção. E eu trouxe 2 sugestões aqui, que é o uso de treinamento de consistência de marcha, que é basicamente repetir a marcha com desafios. O uso de ritmo está sendo cada vez mais incentivado, e o uso, daí só curiosidade que eu achei aqui na descrição desse próprio artigo, que é o uso de roupas compressivas que trazem um estímulo proprioceptivo e artificialmente nos dão uma melhor qualidade de marcha. Então, se a gente quer de forma rápida melhorar a qualidade de marcha, a gente pode fazer essa recomendação para ele. Né? Porque tem pessoas que se sentem efetivamente inseguras ao caminhar. Exatamente. Eu acho que ele é um título muito interessante que você fechava da leitura desse estudo, que vai estar disponível para a gente não veio hoje talvez a gente pode estar. E aí, pessoal, o que acharam da live? Se tem algum comentário, coloque na link, estamos aqui à disposição. Só estamos chegando no final. Exatamente. Tá, pode colocar aí alguns comentários. Para informar que a live vai estar disponível para vocês segunda-feira no nosso canal do YouTube e também no podcast, tá? Então, se ninguém está colocando mais nada, né? Certo. Aí o artigo coloca ali nos comentários ou escreve para a gente no inbox. A gente vai colocar o artigo, o título do artigo, que é Key Joint Kinematic Characteristics of Begin of Failures Identified by Principal Component Analysis. O título já é uma literatura em si. O título é da aventura, gente. Com o meu inglês, vou te contar. Mas de qualquer forma, coloque nos comentários que para vocês procurar ele, tá? Vale a pena dar uma lida. E acho que podemos então encerrar aqui. Um bom final de semana para todos. Semana que vem teremos uma live de cinemática de corrida. Isso mesmo. E depois um bom final de semana e um bom almoço para todos. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.